Fala papai, fala mamãe, eu sou Everton Rocha, contador e planejador patrimonial da família. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre os erros que são cometidos e que põem em risco o seu patrimônio. E na verdade, quando eu falo aqui de proteção de patrimônio, quando a gente fala aqui de erros que podem atrapalhar nesse sentido, eu estou dizendo mais na sua falta, quando os seus herdeiros tiverem um acesso a esse patrimônio. Então existe muito erro na construção deste processo. E o primeiro erro deles é a falta clara de um planejamento sucessório. E eu sei que é muito difícil a gente tratar o assunto de morte, sucessão. Eu tenho aqui dentro da nossa carteira de clientes da UpRoad uma boa parcela de profissionais que são corretores de seguros e eles sempre expressam qual é a dificuldade de ativar a necessidade no cliente sobre a questão de falar do viver muito ou viver pouco. Mas você precisa entender que um planejamento sucessório bem feito, ele vai evitar muitas dificuldades lá na frente. Quanto mais você pensar isso de forma planejada e estruturada, menos risco você vai ter do seu patrimônio ser corroído. Um segundo erro também que é muito comum é aquele caso de eu achar que eu não preciso de um especialista e faça você mesmo. E aí o faça você mesmo fica aquela bela porcaria. Então eu preciso entender que você tem pessoas especialistas em cada área que conseguem contribuir muito melhor para você. Do mesmo jeito que se você vai numa academia treinar, você vai fazendo os seus exercícios lá, você consegue evoluir até um determinado momento. A partir de então, se você quer ser um bodybuilder mesmo, você precisa de contratar um personal trainer. Do mesmo jeito que se você quer emagrecer até um determinado momento, fechar a boca vai resolver, faça você mesmo. Só você parar de comer até uma determinada situação, isso vai resolver. Mas depois de um determinado tempo, você precisa de um nutricionista. Quando a gente fala de uma construção de uma casa, você vai fazer sozinho até um determinado momento você construir. Dali para frente, você precisa de ajuda de um profissional, de um engenheiro, de um elétrico. O seu patrimônio é a mesma coisa, o seu dinheiro é a mesma coisa. Você precisa de um especialista que vai dar as melhores práticas que você possa construir e blindar o seu patrimônio, de modo de que existem diversas estratégias que muitas vezes você nem sabe que existe. Outro erro que coloca em risco seu patrimônio, e muitos pais nos procuram exatamente por esse motivo, é que eles têm medo que seus filhos casem com pessoas erradas e esse patrimônio seja corroído. Então, obviamente, existe um processo de blindagem desse patrimônio. Porém, você precisa utilizar de técnicas jurídicas, técnicas de proteção de ativos que, independente da bobagem que o seu filho possa fazer, um casamento mal feito ou qualquer outra situação, um empreendimento que alguém possa fazer, entrar numa empresa e essa empresa de repente ter algum prejuízo e ser avançado para o seu patrimônio, isso é muito comum. Então você tem técnicas hoje que podem ser utilizadas para proteção do seu patrimônio verdadeiramente. E por fim, um erro muito cometido é desconsiderar a governança familiar. Existe um processo de governança que você pode implantar desde quando seus filhos são bem pequenos. Você já vai construindo na cabeça deles a questão da construção do patrimônio e você também deixar bem claro ali quais são as políticas que essa família tem para preservação desses bens e desses ativos. E você vê isso muito em famílias muito ricas. Você veja, por exemplo, o caso do nosso nobre jogador Pelé. Pelé tem uns 480 filhos pelo planeta e aí você vê que hoje ele deixou um patrimônio de algo em torno de 70 milhões de reais que está sendo discutido por diversos filhos. Ora, se tivesse um projeto de uma governança familiar clara, provavelmente não estaria discutindo tudo isso judicializado, um grande problema. Aí eu vou ainda comentar com você uma situação. Aliás, não sei se você sabe, mas o grande amigo do Pelé, Pepito, cobrou 5% do patrimônio do Pelé para cuidar dessas discussões entre os filhos. Aí você fala, cara, 5% de um patrimônio de 70 milhões
milhões de reais é muita grana, sendo só porque não foi feito com clareza um processo de governança familiar. Aliás, o pessoal até brinca que o grande erro do Zagallo nem foi não levar o Romário para a Copa, mas sim de não ter construído um cofre, uma holding familiar com a governança patrimonial bem sucedida. E hoje os herdeiros estão aí toda uma discussão desse patrimônio. Então você veja, existem erros que você pode evitar claramente durante a sua jornada de construção de patrimônio para preservar não só financeiramente os bens que você está deixando para os filhos, que é a coisa mais importante que você tem, mas também de você evitar brigas, né? Evitar brigas e discussões. Ora, a vida toda esses irmãos, os filhos e mães se deram super bem e aí no dia que você se for e você se vai, acontece uma situação de ter um rompimento familiar por conta de herança, por conta de testamento, de uma gestão mal feita desse planejamento sólido. Então faço um convite para você encarecidamente, não deixe isso abalar a sua família. Proceda com um projeto de construção de patrimônio com raízes bem feitas de sucessão. É possível você fazer uma sucessão, pensar até 3 gerações para frente, ou seja, seus filhos, seus netos, seus bisnetos nunca vão destruir esse patrimônio. Aliás, é isso que as grandes famílias fazem, o tal do family office. São projetos estruturados para a construção patrimonial ao longuíssimo prazo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, já deixa o seu joinha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E não esqueça de apertar o botãozinho do sininho, porque logo que a gente lançar os nossos vídeos, você já recebe imediatamente lá no seu e-mail. Deixe seus comentários aqui para que a gente possa aí também trazendo mais conteúdos para vocês. Aliás, deixe aqui dicas do que vocês querem saber sobre esse tema amplo que é proteção patrimonial da família. Um grande